Boa noite, pessoal. A gente vai comentar um pouquinho aqui, vou tentar ser breve, de maneira resumida, falar um pouquinho de um dos fatores que afeta a produtividade do cafeeiro. É uma doença que ela é bastante agressiva, como ela ocorre sistematicamente em toda a região que produz café, é muito importante a gente estar entrando com um controle preventivo e não somente curativo, como acontece ocasionalmente com outras doenças. No caso, a doença em questão é a ferrugem, tá? Ela é causada por um fungo denominado Hemileva statrix, é um fungo da classe dos basidiomicetos. Eu acho importante a gente lembrar que esse fungo ele produz dois tipos de esporos, os teleosporos e os uranidiosporos. Esse segundo, ele vai começar a fase de infecção dele. Vou tentar ser breve, tá? Mas ele vai começar a fase de infecção dele a partir do momento que ele entrar em contato com a face abaxial da folha, tá? A superfície superior, a superfície inferior, a face abaxial. Ele vai entrar em contato e assim que ele entrar em contato, ele vai germinar quando tiver a presença de umidade, água e de um clima, uma temperatura favorável. Ele vai germinar e vai penetrar através dos estômatos, que são as aberturas de, vamos dizer assim, de respiração da folha, a partir do momento de diferenciação do apressório. Depois vai ocorrer uma ramificação dos micélios intercelular dentro da folha do hospedeiro. É muito importante a gente não esquecer dessa relação de patógeno hospedeiro, tá? A partir do momento que ocorrer essa ramificação dos micélios, ele vai produzir e vai formar os austórios, tá? Que são os locais de absorção de nutriente da folha. Bom, vou falar um pouquinho dos sintomas, tá? Aqui a gente tem os exemplos de maneira... Como tá à noite, a gente ralou um pouquinho para achar a etapa exata, tá? Mas é muito importante lembrar como ele começa o momento de infecção pela parte inferior da folha. Ele vai começar com uma mancha amarelo pálido na face inferior. E aí ele vai começar a produzir os esporos, os uredosporos, na verdade, de coloração alaranjada. E aí, quando aparece isso, a face superior, na mesma delimitação, tá? Vai produzir também uma coloração amarelada na face superior, uma mancha clorótica, na verdade, e ela vai necrosar. A parte superior necrosa, aqui a gente tem um exemplo, tá? Dela inferior, o aspecto pulverulento, nessa aqui acho que dá pra ver melhor, o aspecto pulverulento dos uredosporos alaranjado. E na face superior, nessa aqui no caso, ela não chegou a necrosar totalmente ainda, ela tá a mancha clorótica. Aqui já começou a necrosar, nessa aqui também já tá necrosado. Os uredosporos, eles são produzidos pelo patógeno e eles são disseminados muito facilmente, tá? Por ser partículas, né, digamos assim, muito leve, o vento carrega facilmente. E é importante também a gente lembrar que dentro de uma mesma lavoura, seja de planta, na mesma planta, de folha para folha ou de planta a outras plantas, uma fonte de disseminação local, né, da doença, que é a mais intensa, digamos assim, é a água da chuva. Porque muitas vezes a água da chuva cai, bate em uma folha que está com a fonte de inóculo e espirra para uma folha sadia ou para uma planta sadia. E aí vai levar a doença a outras plantas. As fontes de controle em viveiro, é bastante importante a gente lembrar que notou o início da doença, tira a planta doente, elimina a fonte de inóculo ou a folha doente que seja, para não eliminar a planta, retira. Quando tem proteção também auxilia demais, porque a planta, em áreas de muito vento, por exemplo, no que ela bate uma folha na outra, elas provocam ferimentos nelas mesmas e isso facilita a permanência e a entrada do fungo. É muito importante a gente ter consciência de que precisa contratar, né, verificar aí com um técnico ou um engenheiro agrônomo da propriedade para que não utilize produto químico de maneira irregular, de maneira errônea.
deve utilizar produto, né, que tenha grupo de ação diferente e modo de ação diferente também. Alguns produtos, né, que são bastante utilizados são os triazóis, auxiliados às estrobirulinas e fungicidas cúpricos para ferrugem, tá? E Melevastatrix. Também a utilização desses produtos também auxilia, por exemplo, no controle de cercóspora. Então, galera, como vocês viram aí, a mulher manja do negócio, fala bem pra caramba, futuro engenheiro agrônomo aí, eu sou técnico agrícola. Então, galera, a gente vai estar falando também sobre outros aspectos também que interferem na produção do café, entre elas foma, bicho mineiro, broca, risoctoniose, cercóspora, entre várias outras, parte nutricional. Mas o foco hoje aqui é falar sobre a ferrugem. Como ela deu uma mega explicação, o técnico vai estar falando mais sobre ela agora, sobre a parte de controle da ferrugem. É bastante importante a gente lembrar, né, que sempre que for fazer um manejo da cultura, principalmente, não apenas, mas principalmente quando se envolve controle químico, seja inseticida, seja herbicida, seja fungicida, é muito importante a gente estar com o técnico ou com o engenheiro agrônomo da propriedade para fazer o melhor manejo ambientalmente e financeiramente, tá? Socialmente, enfim. Bom, para ferrugem se utiliza bastante os triazóis, né, auxiliados às estrobirulinas e os fungicidas cúpricos. É legal porque, além de controlar a ferrugem, ele também auxilia no controle de cercosporiose, por exemplo. Então, assim, visando o controle de uma doença, você acaba controlando outras. Além de que também fungicida cúprico acaba fornecendo nutriente para a planta. E a gente sabe, né, que uma planta bem nutrida, ela é menos suscetível ao ataque de pragas e doenças. Bom, é isso, né? Se o Léo quiser falar mais alguma coisa, mas de maneira um pouco resumida é isso. E vamos ter sempre a consciência aí de estar contratando e constatando também, conversando bastante com o técnico ou com o engenheiro agrônomo da propriedade para estar fazendo o melhor manejo possível. Galera, como ela já falou tudo, eu não tenho mais o que falar, ela já falou 100% do que é o negócio, entendeu? Como ela acabou de dizer, sempre consulte o agrônomo ou um técnico. Sempre procure as pessoas certas para estar passando as indicações corretas. Não faz do jeito que você acha, do jeito que seu vizinho falou que é melhor, esquece isso. Consulte um técnico, um engenheiro agrônomo, beleza? Uma boa noite para todos aí. Tchau, obrigado.